Boa noite. Boa Boa noite a todos. Boa noite para nós. noite. Tudo bem, William? Tudo bem, Suzana? Boa noite, William. Oi, Nilton. Keila. Oi, Quem que tudo é bem? Júlio? Quem que é Júlio? Conhece algum Júlio? Júlio Prata e Júlio César. É, quem que é Júlio César? Você é o nosso Julinho. Julinho? Nossa! Júlio César é nome de general romano? Imperador. Imperador. É essa, tá vendo? Estamos gravando, hein? Tá tudo gravado. Vamos lá, estamos chegando. Aquele leite. Você. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui. Graças a Deus, William. Márcio, vou pedir um favor para você, Márcio. O Zé Roberto, ele teve um probleminha, não vai poder participar da reunião hoje. Então, você que vai começar comentando. Você lê o Evangelho e já comenta, então, por favor. Tá bom? Perfeito. O Zé tá lá na estrada, João. Tá na estrada, acabou de mandar um WhatsApp agora. Trânsito, acho que É. Foi na 25 de março. Ô, Bia, como que ficou então? É o. Vai ser o Márcio, você, o Davi, o Carrara e meu pai. Tá bom? Não, é. Boa noite, gente. Boa noite. André, boa noite. Boa noite. Fique bem. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Mané? Oi, Sandra. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Boa noite. André. Boa noite, aqui é Gisele, Maria Gisele, boa noite, gente. Jefferson, boa noite. Márcia, boa noite. Oi, Juliana. Oi, Tudo bem? Boa noite, boa noite, Reinaldo, Valéria. Boa noite. Tudo bem? Como que vai? Tudo bem? Oi, Ju. Tudo bem, Júlia? É mais alegre. Tudo bem, Fábio? Davi agora, boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, seu pai. Boa noite. Oi, Davi. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Davi. boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Dani. Boa noite, Cassiana. Boa noite, Dani. Boa noite. Boa noite, Sandra. Graças a Deus. Valéria, Reinaldo. Tudo bem, Dani? Norma. Olá, Dani. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma festa, né? É uma festa. A gente está ganhando diferença, né? Boa noite. Boa noite, Ana, pessoal. boa noite. Ana Colesse. Oi, Edson. Boa noite. Bem. A gente está ganhando o diploma de perfil. Oi, Júlia. Oi. Ela tá
estava desde as 5 da tarde chamando a besta e o Toninho. É incrível como ela sabe o dia. Ela não se confunde. Fale. Boa noite, vô. Boa noite, Vani, tudo bem? Oi, Ju. Vani, nas reuniões presenciais. Oi, Vani. Tudo bom? Linda. Nova vez. Tá linda. Que fofura, lindo. Linda. Olha lá. A netinha do Neto Pereira. Isso, Vani. Haja Fale, João. Nas reuniões presenciais, nós temos o passe, né? Na virtual, não. Mas o eflúvio do cumprimento, da alegria, cumprimentar um a um, oi, oi, oi. A gente não faz isso mais. É o passe. Substitui o passe. Meus irmãos, nós vamos começar a reunião então agora. Daí eu pedi para todo mundo desligar o microfone. João, podemos iniciar a reunião. Muito bom. Boa noite a todos. Muita paz. Jesus nos abençoe. Acredito que essa seja a última desse ano, né? De quinta-feira. Então, com muita alegria, como sempre. Vamos aproveitar essa reunião para fazer as nossas reflexões do Natal. Já começar desde já, né? Porque vai ter mais festa amanhã, depois da manhã, as festas continuam. Então é com muita alegria que nós iniciamos a nossa reunião, preparando ela com a leitura de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, que nosso irmão Toninho vai ler para nós. Por favor, irmãos, verifiquem aí o microfone. Tem alguém com o microfone aberto. Qual para seguir aqui? Obrigada. Prezados irmãos, Jesus nos abençoe nessa comemoração, né? Nessa festa. Do livro Palavras de Vida Eterna, a lição Fé e Obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 17. Repetindo, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Emmanuel comenta. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime. Orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas, por fora, o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza.
E que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso do culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando da sombra terrestre para a luz espiritual. Que beleza, maravilha de página do nosso querido Emmanuel, da psicografia do incansável apóstolo Chico Xavier. E com essa preparação, essa página belíssima, fé e obras, pedimos o Júlio proferir a prece para nós. Prezados irmãos, queridos irmãos, boa noite. Vamos todos em conjunto serenar o nosso coração e a nossa mente. E vamos apaziguando o nosso campo íntimo e levando o nosso pensamento mais alto, uma prece, em louvor, em pedido, em agradecimento. Deus, Pai de amor, querido Pai do céu, Pai de toda bondade, fonte de bondade. Jesus, Mestre dos Mestres, divino modelo, divino amigo, divino amigo. Querido Jesus, novamente, estamos nós reunidos em nossa assembleia familiar. Pais, filhos, netos, avós, tios e sobrinhos, casais, irmãos, ligados coração a coração e unidos ao teu coração, justo e bondoso. Para dele é origem, os eflúvios do teu santo evangelho, de luz, de amor, de retenção e de mansuetude, onde partem as luzes da letra evangélica, coágulos como se fossem sementes, que haverão de ser abrigadas no fundo de nós mesmos. Querido Jesus, que possamos nós, humildes e simples tarefeiros, preparar o solo do nosso coração com a charrua da fé e do trabalho humilde e incógnito para receber essas humildes ofertas de ti, do teu coração. E que essas sementes possam se enraizar, crescer e frutificar para render os frutos que tu esperas de nós. Os dons que não supunhamos existir dentro de nós. Nesse sentido, querido Jesus, queremos agradecer
deste ano, de tanto aprendizado, mas de tantos desafios. Este ano de 2020, querido Jesus, tivemos a bênção da prova que haverá de escolher os seus eleitos. Mas também, querido Jesus, que todos nós em conjuntos possamos dar um passo além em direção a Ti, levando a flama do Teu Evangelho conosco e espalhando além, junto aos irmãos que sofrem muito mais do que nós. Querido Mestre, nesse sentido, queríamos rogar por aqueles irmãos acamados, aqueles irmãos encarcerados, que não puderam ter conosco nas nossas reuniões, mas que esses irmãos possam ser abraçados pelo nosso pensamento e pelas nossas vibrações. E também, querido Jesus, que eles possam ter o alívio por Ti, por Ti. Também, querido Mestre, nosso dever relembrar os nossos irmãos cristãos da primeira hora, que eram levados aos circos do martírio, que eram levados entoando hosanas em Teu nome, e ali derramavam lágrimas de amor por Ti, e fizeram com que o solo, ainda infértil, mundo de outrora, pudesse abrigar a semente do Evangelho. Querido Mestre, que cada um de nós, em definitivo, possa realizar, que doravante cabe a cada um realizar o trabalho de rega dessa humilde árvore transplantada para o seio do Brasil generoso. E esse Brasil há de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, se assim o fizermos florescer e se o trabalho for bem desenvolvido. Por fim, querido Mestre, queremos agradecer as bênçãos e toda a força dos nossos irmãos tarefeiros espirituais que mantiveram a nossa casa espírita em pé nesse período de tormentas. Tormentas essas que haverão de forjar em nós a têmpera para um dia chegar até Ti com uma consciência um pouco mais tranquila. E assim, querido Mestre, depositamos em vossas mãos a direção do estudo dessa noite e de sempre. Muita paz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O item 5, missão dos Espíritos. A lição diz: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Márcio, Oi, é o item 5, item 5, né? capítulo 20. Os obreiros do Senhor? Isso. Eu falei errado, os obreiros do Senhor. É o item 5. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita. Porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes.
não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Mensagem dada pelo Espírito de Verdade em Paris, em 1862. Do Livro dos Espíritos, no capítulo 3º, Lei do Trabalho. No item Necessidade do Trabalho, pergunta 677. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha com o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Márcio. Que a paz de Jesus, né, seja com todos. Nós vemos então trabalhadores da última hora. Trabalhadores. Que palavra tão importante para todos. Não só a palavra, mas o ato de trabalhar. Como é importante. Como devemos valorizar toda a obra do nosso alcance e fazer bem feito qualquer coisa que formos executar, qualquer trabalho, porque temos a obrigação de nos fazermos úteis em tudo, temos a obrigação de nos fazermos úteis nessa existência, e através do nosso trabalho as pessoas nos veem e nos rotulam, nos elogiam, e assim conseguimos passar o exemplo que deve ser passado, o exemplo de um verdadeiro cristão. Por isso que é importante vigiarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Quantas vezes já me peguei com o próprio trabalho. Um exemplo que acaba sendo mais fácil de eu entender. Estou lá trabalhando, fazendo uma manutenção numa máquina, uma confecção. E de repente uma costureira que está por perto, ela vira para a gente e fala assim: seu Márcio, mas que paciência, hein? Se fosse eu, se fosse outro, a gente se sente até feliz, porque conseguiu passar uma certa calma para quem estava ao nosso redor, sem mesmo nos perceber disso. Então imagino que toda obra é útil, toda obra é boa, desde que bem praticada. A lição da noite, o Espírito da Verdade, ele vem nos falar sobre os que têm trabalhado na seara do Senhor com desinteresse. Seara é digamos assim, uma plantação. Plantação do Senhor, o que seria? Poderíamos comparar essa plantação, essas plantas, com os espíritos, de repente? Então falar assim: bom, o Senhor plantou vários espíritos e distribuiu aí no mundo, no universo. Temos que trabalhar para que essa planta, esse espírito se desenvolva. É um meio de enxergarmos a lição. Se olharmos por esse foco, então nós temos a necessidade de ajudar
tornarem melhores. E aí volta a importância do nosso exemplo, das nossas atitudes, mas principalmente dos nossos sentimentos. Porque podemos até fazer coisas bonitas, mas se a gente não colocar sentimento naquilo, as pessoas também percebem. E quando colocamos um sentimento, e esse sentimento pode vir acompanhado de um sorriso, marca melhor. E quando alguma coisa nos marca, nos chama a atenção, lembramos daquilo por vários anos, por muito tempo. Então aí a importância, de novo, e seja o que fizermos, façamos bem feito. Talvez aproveitando até o ensejo de que sábado, né, vai ter a distribuição lá no centro. Então eu digo assim que é um dia de festa para nós, não para os irmãos que vão lá buscar a cesta básica, a distribuição, mas para quem está ajudando nessa distribuição. A festa é para nós, porque como nos sentimos felizes e bem quando vemos o rosto daquelas senhoras com um sorriso e vem um agradecimento. Isso nos transforma. Isso é alegria do sábado. Isso é alegria de todo aquele momento. Esse agradecimento, esse olhar, porque ele vem com sentimento de gratidão, ele vem com emoção, e isso nos marca. Então, quando fizermos ou quando estivermos nesse trabalho social, assistencial, agimos conforme o Evangelho, com caridade, sem outro modo de interesse que não seja o de nos fazermos úteis. Então eu quero realmente o que estiver fazendo, o que eu estiver doando, que aquilo seja útil para a pessoa. A minha contribuição, a minha doação vai ser esse sentimento. Porque os alimentos estão lá, alguém comprou, muitos doaram, mas estão lá. Se nós simplesmente entregarmos, vamos estar perdendo o melhor de tudo. Para que nós aproveitemos o melhor de tudo, entreguemos com essa emoção, com esse sentimento. Isso já nos ajuda por demais. E se levarmos também outro ponto de vista, então mesmo, né? Falando sobre trazer e ajudar os espíritos a se melhorarem e a trazê-los para junto de Deus, para junto do Evangelho. Então isso pode ser com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E aí me fez lembrar isso de um fato que São Antônio leu há alguns anos atrás, que saiu numa revista espírita, num encarte, no centro lá do Rio de Janeiro, que dizia mais ou menos o seguinte: um motorista de ônibus lá no Rio dirigia louco, na disparada, alta velocidade, cada curva as pessoas mudavam de banco, era uma loucura. E por infringir tantas leis e andar de uma forma irresponsável, aquele ônibus veio a capotar e muitos desencarnaram, inclusive o motorista. E a mensagem dizia que no plano espiritual, com a ajuda que estavam tendo lá dos espíritos, naqueles momentos de desenlace, da desencarnação dos passageiros, eles viram que o espírito do motorista foi resgatado, foi socorrido, e uma luz muito brilhante levou ele para cima rapidinho. E os outros permaneceram lá. E aí questionaram: poxa, o que aconteceu com o motorista? Ah, ele foi socorrido. Mas ele merecia? Sim, ele teve grande mérito para ter tido aquela ajuda. Por quê? Da forma como ele dirigia, durante todo o dia, e levava milhares de pessoas no seu ônibus, ele conseguiu converter a muitos. Conseguiu levar e trazer para a religião muitos dos passageiros. Porque a maioria que estava lá, enquanto estava no trajeto, oravam a Deus, pedindo a graça de saírem de lá com vida. E se assim saíssem, eles iam voltar a frequentar uma religião. Então todos faziam oração para que o ônibus não capotasse. Então dessa
das almas. Que legal, né? Não precisamos fazer dessa maneira, mas vamos nos esforçar aí da forma como a gente conseguir para levar a palavra de Deus à nossa volta, lembrar cada vez mais das crianças, dessa importância de lembrar do nome de Jesus e por aí afora. Agora, sobre trabalho, eu gostaria de ler aqui umas frases aqui desse livro, do Espírito de Chico Xavier, onde ele diz assim, que às vezes a gente pensa que o trabalho nos aprisiona, né? Olha o que o Chico fala. O homem não está preparado para o excesso de liberdade que reivindica. Se ele fosse mais livre do que já é, voltaria à selva. Então precisamos ter as nossas ocupações. E ele continua dizendo assim, antes dos 10 anos de idade eu já trabalhava, oferecendo de porta em porta os produtos da nossa pequena hortaliça. O dinheiro arrecadado era para comprar material escolar para mim e para os meus irmãos. E outra, as empresas, ao admitirem novos funcionários em seus quadros, deveriam promover uma avaliação do caráter dos candidatos e priorizá-los, não se atendo tão somente à sua capacidade curricular. Outra vez recorremos a Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa e como um sino que tine. E parece que algumas empresas, na hora de fazer lá a entrevista, perguntam e questionam sobre trabalhos voluntários. E algumas empresas levam isso em consideração. Interessante, né? Muito legal. E para finalizar, queridos irmãos, essa frase do Chico que me chama também muito a atenção. Se em algum centro espírita existe tristeza, algo de errado anda acontecendo com os espíritas que o frequentam. Quando o anjo do Senhor anunciou aos pastores o nascimento de Jesus, ele lhes disse, eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todos vocês. Então, semana que vem, nós lembramos dessa passagem, nascimento de Jesus, e que Jesus realmente nasça no coração de todos, nos ajudando na transformação e na melhora. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com todos hoje e sempre. Olá pessoal, boa noite, muita paz a todos. Com certeza nós estamos nos unindo materialmente, né? Pela última vez esse ano, nas quintas-feiras. Digo materialmente porque, de uma certa forma, nós estamos nos ligando, né? Nós estamos nos vendo, embora estejamos um pouco mais distante que se estivéssemos na nossa casa, no nosso lar espírita cristão. Com certeza os nossos corações nos unem nesta maravilhosa noite em torno do Evangelho de Jesus e sentindo em nossas mentes e nossos corações as emanações de amor e de paz que o Mestre Divino nos emana, nos envia através dos seus predictos para que possamos aliviar as nossas tensões materiais e conseguirmos nesses momentos sublimes elevarmos o pensamento ao Mestre e receber as lições da noite, o passe já como foi dito, da melhor forma possível, dentro sempre do nosso merecimento e necessidade. Estou tentando me buscar pela memória aqui, mas pelo que me parece, todas as últimas reuniões nossas dentro nos últimos anos, nessa época, né, cai essa lição. Então eu estou imaginando que não é ao acaso, mas é pelo caso, pela situação, então, que é escolhida, né, providencialmente, essa lição que fala a respeito dos obreiros do Senhor. Então, eu estava primeiro imaginando aqui, né, que numa narrativa aqui do Espírito da Verdade, ele fala o seguinte,
Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Aí sua jornada de trabalho serão pagas aos centros que tenham esperado, obreiros do Senhor. Então, aqueles que trabalham com desinteresse e movidos pela caridade, o que ele espera de receber em troca desse trabalho tão importante? Nada. Tudo. Então, na realidade, eu acho que a alegria do encontro, a alegria que nós sentimos no nosso dever está sendo cumprido perante Deus. Eu me lembro então, fiquei imaginando, lendo essa parte, que imaginaria Francisco de Assis, o que imaginaria Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, o que elas gostariam de estar recebendo como o seu autêntico do que ela tem esperado. Essa felicidade interna de realmente descobrir o que o Cristo trouxe para nós há 2000 anos atrás e nós esquecemos. Em geral, lembramos do Natal, porque os nossos sentimentos natalícios são assim, parece que a nossa caridade não fica preocupada em fornecer isso, fornecer aquilo, não podemos esquecer de que o ano tem 365 dias. Cada dia tem suas horas, cada hora dos seus minutos, dos seus segundos, e não podemos esquecer que as nossas atitudes perante Cristo, ela tem que ser colocada a cada segundo, a cada grande mostarda que faz a montanha da nossa vida, da nossa espiritualidade. A cada momento sublime que temos que decidir o caminho do bem e do mal, e que quando temos uma doutrina maravilhosa como o Espiritismo, que nos mostra o caminho da verdade, porque afinal de contas consegue trazer para dentro do nosso coração o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Cristo, nessa oportunidade de tornarmos então um verdadeiro cristão. Isso o Henri Eyre, quando ele fala sobre os últimos serão os primeiros, nos capítulos anteriores aqui, ele fala que os espíritas que vieram por últimos, podemos considerar os últimos a chegar, receberão uma recompensa por desfrutar de tudo aquilo que os seus antecessores prepararam. Então é interessante porque, na realidade, quando nós nos falamos, batemos no peito, eu sou espírita, talvez a nossa consciência deveria nos perguntar: onde você está mudando? Porque o convite que o Espiritismo nos faz é para uma reforma íntima, é na mudança, é naquela atitude diária, momentânea que temos que fazer, nessas encruzilhadas que nós temos em cada encarnação, que sabemos o quão são necessárias para todos nós. E é interessante também entendermos que o capítulo da noite é trabalhadores da última hora. Se nós formos analisar materialmente, nós vamos falar assim: puxa, como que pode o último que chega ter o mesmo salário daquele primeiro? O que é o salário? O que ganha-se, se é que podemos dizer assim, quando nós buscamos o Cristo? Qual o benefício que tem aquele que primeiro buscou o Jesus ou o último do Jesus? Ambos tendo o mesmo entendimento, ambos receberão a mesma graça, que é a felicidade em seus corações e o reino de Deus, conforme nos foi prometido, que é o reino dos homens de bem. Então vejamos, meus irmãos, o único beneficiado de ser o primeiro ou o último somos nós. Porque se quanto antes nós entendemos que esse é o verdadeiro caminho que devemos seguir, né, melhor, mais favorecidos seremos. Mas aquilo que receberemos realmente, tanto faz. O que interessa é que nós mudemos o tanto suficiente
para que quando formos chamados, estejamos preparados para ser os escolhidos nessa transformação da humanidade. Que a cada momento, né, parece que essa lição, né, chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. 2020 é um ano que ninguém imaginaria um ano atrás que estaríamos passando por isso, né? Então, que nos preparemos, procuramos entender a cada uma das coisas que nos acontece, a cada momento, a cada oportunidade. Meus irmãos, obrigado a todos, que Jesus os abençoe. Em breve estaremos, né, há alguns que talvez nós não nos encontremos, que possamos buscar realmente esse reencontro de Jesus, não só no Natal, não só nas nossas orações, não só nos nossos momentos de reflexão, mas a todo momento, a toda hora em que possamos colocar em prática o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é oportuno e temos a condição plena de trabalhar dentro dessa transformação moral. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos, queridos irmãos. O Evangelho, mais uma vez, enchendo o nosso coração de alegria e de paz. E um trecho marcante, quando diz assim no Evangelho: os primeiros serão os últimos serão os primeiros, no reino dos céus. Então, através de Chico Xavier, o Emmanuel nos disse, né, que os primeiros foram todos os que receberam o convite diretamente do Cristo. Então, o povo hebreu receberam, né, no seu centro, receberam o próprio Cristo convidando todos eles à nova revelação. E nós vemos o seguinte, vemos Emmanuel, no livro Há 2000 anos, quando ele procura o Cristo, porque a sua filha estava com a lepra e desenganada pela medicina. E ela praticamente estava às portas da morte, né? Já não se alimentava mais, a situação deplorável, né? Então, era a última esperança da mãe, né, da esposa de Públio Lentulus, a última esperança seria o Cristo, porque ela estava construindo a sua fé em Jesus, né? Com a ajuda da serva, tão fiel à família. E então Públio, ele fala assim, mas como é que eu vou me aproximar do Cristo, né? Eu sou um senador romano e eu tenho a tradição, o Cristo prega muitas coisas que vão contra o que ele, como senador, defendia. Então, praticamente, seria a morte política de Públio Lentulus se ele passasse a defender o Cristo. Essa é a realidade. E Roma Antiga era cheia de corrupção e, como diz assim, um querendo engolir o outro, né? Então, aquilo ia ferver. Se o senador Públio, né, demonstrasse simpatia ao Cristo, ele praticamente, sua vida política estava condenada, né? Ele ia ser perseguido, né? Ele ia perder seu cargo, com certeza. Então, ele, dominado pelo, vamos dizer assim, pelo orgulho, como diz o próprio Cristo a ele, pelo amor às suas tradições, não sei se é amor, né? Mas pela sua paixão, vamos dizer paixão, pela sua paixão pelo cargo de senador, a sua paixão pelas suas conquistas, né, do poder e tudo mais. Ele, então, não dava o braço a torcer, né, ao Cristo, mas vai procurar Jesus. Vai à noite. E é dito que ele aproxima-se do lago, senta-se num banco. Interessante o relato lá, porque ele começa a sentir uma sensação de... como se fosse uma sensação de paz profunda, de muita emoção. E então ele ouve a voz, né, de um homem, né, perguntando: senador, por que me procuras? E era o Cristo se aproximando dele. Então, é dito na história, foi um encontro assim, que nós precisamos meditar, porque naquelas linhas consta, né, que Jesus se aproxima dele, e só tinha os dois ali, naquele momento.
Então é um encontro interessante para ser analisado. E Jesus diz assim a ele: eu aprecio que você me procure à luz do dia, para que você possa adquirir uma lição de fé e humildade para toda a sua vida. E que possa, assim, resgatar, mais ou menos nesses termos, resgatar séculos de erros. E Públio Lentulus, no começo do livro, ele diz a um de seus amigos que ele passou a sonhar que ele vestia a toga de um senador também do Império Romano há alguns anos atrás, né? Em outras vidas ele acreditou nisso, que ele chega à conclusão que ele foi o seu bisavô, que já era envolvido com a política, e ele determinava sentenças cruéis aos prisioneiros. A alguns ele mandava que furassem os olhos deles vivos, mandava furar os olhos. Então ele tinha uma carga de débitos muito pesada. E o Cristo diz a ele: se você me procurar a luz do dia, você vai adquirir uma lição de fé e de humildade. Aí nós nos questionamos o que aconteceria com Públio Lentulus se ele conseguisse ter vencido o orgulho, se convertido ao convite do Cristo naquele momento. Porque Jesus continua dizendo assim: porém, no seu coração cheio de orgulho, você pode optar por séculos de trabalho e dor. Séculos de trabalho e dor. Então, daqui a alguns séculos de muito trabalho, de dor, sofrimento, você então vai conseguir o que você poderia ter conseguido mais rápido, se tivesse, naquele momento, conseguido se converter ao cristianismo. Olha que profundo isso, né? Que profundidade esse chamado. Então, todos nós temos nosso momento em que o Evangelho se aproxima e nos convida, durante o dia a dia, né, a praticar o Evangelho. Então, nós vemos esse chamado, o primeiro chamado, né, os primeiros a serem chamados, o povo hebreu. E agora, diz assim, né, os primeiros serão os últimos. Quer dizer, serão os últimos a realmente aceitar, não realmente os ensinos do Cristo, né? Realmente os ensinos do Cristo são a promessa do Antigo Testamento para a humanidade, são a promessa de Deus para a humanidade, né? E os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, esses últimos, que serão os primeiros, quem são os últimos? Quem eram os últimos naquela época? Vamos dizer assim, os escravos, os excluídos da sociedade. Não os homens de inteligência, o povo hebreu, né, com tanta capacidade. Mas os últimos naquela época eram os escravos, o povo mais humilde, o povo mais desprezado, esquecido, que não tinha acesso à cultura, não tinha acesso a aprender nada, mas que conseguiam, né, diante de tanta dor e sofrimento, encontrar o consolo nas palavras do Cristo. E eles acabaram se convertendo ao cristianismo, né? Quantos escravos se convertendo à mensagem cristã e realmente passando a ser os primeiros a construir o reino dos céus dentro de si mesmo. Então há trabalho para todos, né? Todos somos chamados a ser obreiros do Senhor. E onde está a seara do Cristo, a vinha do Cristo? Como ele gostava de usar esse termo, né? A vinha do Cristo é toda a terra, a humanidade. É a vinha do Cristo. O campo de trabalho para todos nós é a humanidade. A seara do Cristo, o campo do trabalho do Cristo é os sentimentos dos homens. Então nós não precisamos ficar complicando demais, né? Quando Chico Xavier se deparava com situações de extrema dor, ele sempre nos convidava ao trabalho. Por exemplo, diante de um jovem paralítico em Uberaba, que a família na miséria, o jovem na cama, muitos disseram assim: é preciso tomarmos providências complexas, né? E o Chico diz assim: meus irmãos, primeiramente, ele precisa de lençóis limpos todos os dias. Quem se habilita? E o chamado do Cristo é para que possamos, através das coisas mais pequenas, construir as grandes soluções. Mas os homens acham que é preciso de bombas atômicas para resolver grandes problemas, né? Então vamos, nesse Natal, tomar consciência disso, né? Que
um bolo feito com amor, ofertado, né? Lençóis limpos ao doente, né? Um pouco de fralda para uma mãe carente. O maior combate ao aborto é isso, não são os decretos. Quem realmente, se nós não oferecemos meia dúzia de fraldas, significa que nós apoiamos o aborto. Se nós não oferecemos alguns copos de leite a crianças e mães, nós estamos apoiando o aborto. Porque quando dissemos assim, eu não sou a favor do aborto, então precisamos nos interessar pelas mães esquecidas na periferia, pelas mães que passam necessidades e acabam optando por abortar porque não encontram um apoio, né? Tanto psicológico quanto de uma fralda, de um leite, que são levadas ao desespero. Então precisamos entender isso, não são os decretos que vão acabar com o aborto. É assim aquele litro de leite que toda semana a gente oferece. É assim aquela meia dúzia, 10 fraldas que a gente oferece toda semana. Então, nas pequeninas coisas é que os grandes problemas serão solucionados, né? Então, muita paz a todos, muito obrigado pelas oportunidades desse ano. Que Jesus possa continuar nos dando as oportunidades de trabalho, né? Na sua seara imensa, que nunca esteve tão carente como nos dias de hoje, né? Muita paz a todos. Prezados irmãos, boa noite mais uma vez, muita paz. No Livro dos Espíritos, a pergunta 675, Kardec pergunta: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? E a resposta é não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Bem, realmente, apesar de nós estarmos mergulhados, vamos dizer assim, num corpo, na matéria mais densa, né? Onde o esforço, vamos dizer assim, material, pelo menos aparentemente, parece ser maior, realmente nós, comparados aos espíritos, trabalhamos muito pouco, quase nada. Nós não vemos hora de nos aposentar, hora que chega as férias, ficamos felizes, né, de não fazer nada. Bem, e ao contrário, a gente vê nas obras de André Luiz, por exemplo, os espíritos, apesar também que há uma matéria nessa dimensão ainda, os espíritos trabalhando sem parar, ininterruptamente. Vemos lá um espírito, agora não me lembro o nome dela, trabalhou 100 anos de bônus horas lá, coisa do tipo, né? Sem parar. O próprio Jesus dizendo, né, que Deus... É veneranda. Veneranda, obrigado, Bia. Então, o próprio Jesus disse, né, que ele trabalha e o pai trabalha e ele também. Se fosse como a gente pensa aqui, né? Porque certamente Kardec já sabia da resposta, né? Ele fez essa pergunta, mas para nós, ouvimos a resposta, né? Mas, se fosse assim, Deus não teria mais trabalho nenhum, nem Jesus, né? Totalmente desmaterializado. Com relação ao Evangelho, o Espírito da Verdade inicia: chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. No livro A Gênesis, no capítulo 18, o título é Os Tempos São Chegados, né? Então, Kardec diz o seguinte, certamente inspirado pelo Espírito da Verdade, porque Kardec era um médium inspirado, né? Então, ele diz assim: quando a humanidade estiver madura para franquear um grau na hierarquia dos mundos, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. Como se diz que em tal estação são chegados os tempos da colheita, né? Da maturidade e a colheita.
Certamente nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos vivendo, porque, olha aí, em 1862, o Espírito da Verdade diz que chegasse no tempo que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Então, desde lá, essa invasão dos espíritos, né, no sentido de nos chamar a atenção, de nos despertar, é justamente porque chegou esse momento de nós assumirmos as nossas responsabilidades. E ele diz assim: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Sempre que eu leio esta frase, essa expressão, né, esse pensamento, eu fico me perguntando: que obra que o Senhor quer ver acabada? Qual é a obra? Certamente não é nenhuma obra material, né? Não é um templo, um centro espírita, um hospital, edificações, né? A prática da caridade nunca vai estar acabada, né? Ela é eterna. Então, o que o Senhor espera encontrar na sua vinda a obra acabada? Certamente somos nós. Somos nós, ele quer nos ver transformados. Ele quer nos ver evangelizados. Ele quer nos ver a obra acabada de forma que, quando nós vamos praticar a caridade, a gente não sabe mais que está praticando a caridade. É espontâneo. Nós não pensamos mais. Nós não precisaríamos fazer mais esforços para inibir tal pensamento, tal maledicência. Nós não vamos mais ter que fechar a boca, né, morder a língua, porque dentro do nosso coração não vai surgir esses pensamentos, esse sentimento. Nós não vamos mais pensar dessa forma. O Chico, por exemplo. O Chico já era uma obra acabada. O Chico, espontaneamente, só falava o bem, só fazia o bem, nunca julgava ninguém, né? Então, esta obra acabada somos nós. E porque ele coloca aqui: vós, porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Vós que a obra acabada, né? Vem a mim, vocês que a obra acabada, vem a mim. Vós que soubesse calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Todas as vezes que nós provocamos discórdias, nós nos melindramos, nós odiamos, temos raiva, sentimento negativo, a obra para. Que obra que para? É interessante isso. A obra lá, por exemplo, para a sopa não para. A sopa vai continuar lá. A distribuição de pães não vai parar. Mas se eu fizer isso, eu estou parado, estou estacionado. Então, a obra somos nós, individualmente, cada um de nós, né? Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Ora, não seria o exílio aqui, não? Acabou o tempo, né? Foi dado o tempo para a transformação. Não seríamos levados no turbilhão de forma um exílio para um outro planeta, onde possamos continuar a obra lá, né? Então, essa página aqui é para muitas reflexões
E estamos terminando o ano, é importante que a gente faça um balanço, né? Um balanço, ver o que realmente, se nós, do começo do ano, melhoramos em alguma coisa um pouquinho, né? E confesso que fico decepcionado comigo sempre, né? Porque ainda os nossos impulsos ainda ferem as pessoas. As nossas palavras ferem as pessoas, nossas atitudes ferem as pessoas. Então, rogar a Jesus para que em 2021, né, nós possamos melhorar nesse sentido. É interessante, só para encerrar, eu estou lendo a obra de Paulo Estevam. Claro que a gente não tem capacidade para isso, né? Mas quando ele estava sendo apedrejado, açoitado, xingalhado, ele pensava nisso, nas imperfeições dele. Eu preciso frear as minhas imperfeições. Isso é porque eu sou imperfeito. Se Jesus, que era perfeito, sofreu, eu muito mais preciso sofrer. Claro que nós não vamos desejar isso para nós, né? E nem temos capacidade para suportar sequer um açoite, um tapa no rosto, por exemplo, como o Chico levava, né? Claro que nós não temos essa capacidade, mas eu acho que nós podemos, talvez, redobrar o trabalho, o compromisso com Jesus, trabalhando para Ele, nos esforçando um pouco mais. Eu acho que há uma compensação aí, e certamente esse exercício, essa prática constante na caridade, quando lá na frente a gente vai ver, puxa vida, agora estou fazendo mais naturalmente as coisas, né? Não estou mais fazendo tanta força. Então, que Jesus nos abençoe, um Feliz Natal para todos nós, né? Que Ele continue nos amparando. Prezados irmãos, Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria, né? Esse encontro, essa reunião que o Espiritismo trouxe para nós, né? Praticamente viemos de outros credos, né? Acreditamos que praticamente do catolicismo, mas nós ali aprendemos a conhecer Jesus, né? Foi ali que nós descobrimos Ele, aprendemos a orar, às vezes de joelhos, né? Enfim, nós temos que ser sempre agradecidos. E chegamos em determinado momento, novamente, né, no Evangelho, mas dentro da sua prática primitiva e verdadeira. Não querendo dizer que as outras religiões não sejam práticas verdadeiras, mas seriam práticas mais ritualísticas. E dentro do Espiritismo não existe nada disso, né? É a manjedoura e só. Então, tudo isso é motivo de agradecimento. E nós estamos conseguindo reunir em torno do Evangelho uma vez por semana e procurando manter a nossa prática dentro da caridade. Muitos com mais facilidade e outros com mais dificuldades. Mas tudo isso é uma bênção, né? Principalmente esse encontro nosso. Então, o livro dos Espíritos, né? Hoje é o trabalho, né? O trabalho dessa obra, né? Expendida por Kardec. O trabalho dele nessa obra que nós temos aqui nas mãos, que ainda não conseguimos avaliar realmente como deveríamos, né? O que custou isso? Então, prezados irmãos, hoje é o trabalho, né? Eu acho que eu li agora
há uns dias atrás essa mensagem, mas como fala do trabalho, vamos ler outra vez, né? Para iniciar o nosso comentário. Então, o trabalho de Chico Xavier, incansável no campo da psicografia, da mediunidade com Jesus, e é o que nós temos que ter conosco. Nós temos no livro Sinal Verde a mensagem nos compromissos do trabalho. André Luiz nos diz: nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde: quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. André Luiz, do livro Sinal Verde, do Livro dos Espíritos, nos traz hoje na pergunta, né, à noite, que Kardec pergunta: lei do trabalho é lei divina? Meu pai trabalha sem cessar e eu trabalho também. É lei. O universo é uma ação de trabalho ininterrupta. Deus, né? Então a lei do trabalho. Está no capítulo 3º do livro 3º. Necessidade do trabalho. A pergunta: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Profundidade de Kardec, né? Ele queria saber, né? O que é o trabalho? Trabalho para ganhar, para me sustentar, sem objetivo nenhum, só para me enriquecer? Então, os espíritos respondem: não, o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação útil. E sentado, fazendo uma prece, eu estou trabalhando, lembrando no meu irmão, no meu amigo, na minha família, na família de outros que são necessitados. Estou vibrando com amor, estou trabalhando.
estou dentro desse mecanismo divino, muitas vezes nós não chegamos a compreender, estou trabalhando. Chico Xavier, ele trabalhava. Quando ele estava psicografando, ele estava sentadinho lá, preenchendo as caixinhas de mensagens que ele colocava, preenchia o endereço, o destinatário, e para depois levar no correio. Estava trabalhando, preenchendo aquelas caixinhas para enviar mensagens. No fim do ano, ele pegava aquelas cadernetinhas, preenchia uma dedicatória e colocava recortes de flores, de personagens, colava essas mensagenzinhas dele, colava em cada página daquelas cadernetinhas, mandava. Agora, quem psicografou Paulo Estevão, fazendo isso, o mesmo trabalho. A coleção de André Luiz. Quando que a humanidade vai registrar esse patrimônio? Esse patrimônio que a própria ciência, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, vai precisar disso aí. Está tudo ali. Como se fosse aqui no mundo espiritual, nos trouxe o mundo espiritual para o nosso conhecimento. E ali trabalhando como um escriturário do Ministério da Agricultura, sem cansar, sem interesse nenhum e sim de servir. Então, prezados irmãos, muitas vezes nós estamos com o nosso trabalho, né? Um trabalho simples, um trabalho humilde, né? Com oportunidades imensas de progredir, né? E às vezes a gente, desvirtuando, né? Conforme diz André Luiz aí, não temos esse entendimento. Então nós precisamos amar o trabalho. Vocês me desculpem, mas meu pai era carpinteiro, marceneiro. Ele amava a profissão, amava o que fazia. Ele fazia móveis, né? Nós temos móveis dele aí, que não caroncha, não tem nada, não quebra, não risca. Ele fazia. Ele amava a profissão. Ganhava hoje para comer amanhã. Eu estou aqui com 83 anos, todos meus irmãos fortes, sadios, não tenho necessidade nenhuma. Então, prezados irmãos, nós temos que começar a ter essa ideia, porque foi colocado aqui, né? O Carrara colocou: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubeste calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Calar os vossos melindres, né? O lar hoje, por exemplo, a família, como que ela está vivendo? Chico comentava isso. Famílias destruídas por melindres, por inveja, por falta de entendimento, discórdias, interesses imediatos. A família vai bem aí anos, décadas e décadas. De repente surge lá um problema, uma questão, né, de acerto, de herança, né? Então pronto, destrói-se a família inteira, destrói-se. Então Chico Xavier dizia que o trabalho para formar um corpo, uma reencarnação, uma família, é muito grande. Nós precisamos de muita ajuda. Precisamos amar. Então perguntaram, né? Chico, por que esse problema da família tão desestimulada, desencontrada?
que é isso? Nós amamos muito pouco, dizia o Chico. Falta de trabalho de compreensão, de renúncia. Calar os vossos melindres e as vossas discórdias. É um problema. Está aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa obra monumental, né, do Espiritismo, na minha mão, hein? Está na minha mão. Será que eu já lembrei de fazer uma prece para quem trabalhou para realizar isso? Organizar dessa maneira? Precisa. Esse aqui é o Novo Testamento, atualizado. Aqui está a essência do Novo Testamento, em tudo o que é do Espiritismo. A essência. Kardec conseguiu enxugar, tirar tudo aquilo que era alegórico, né? E deixou a essência. Então, como que eu, né, com esse entendimento e com essa obra, não vou me penitenciar diante dessa situação? E nos deu a oportunidade de nós estarmos trabalhando para o Evangelho e no campo da caridade, entendendo isso, né? Procurando entender, né? Porque ainda nós achamos que não temos a plenitude dessa ação, né? E Kardec teve, Chico teve. Então vamos valorizar o trabalho na realidade, né? Então nós temos, por exemplo, lembrando de Jerônimo Mendonça, né? Teve a Quinta Tiro. Ele viveu por décadas e décadas numa maca, paralítico, só falava, não mexia nem o pescoço, dava comida assim na boca e ultimamente ainda chacoalhar a maca para que ele pudesse engolir. Não parava de trabalhar. Esteve aqui, fez uma palestra na maca, contou casos, feliz. A tentativa, ele veio, percorreu o Brasil inteiro, né? Numa Kombi. Tem uma passagem dele em que ele diz assim, né? Minha mãe tem 82 anos, muito inteligente, sempre analfabeto, mas muito inteligente. Um dia chegou para mim assim e falou: filho, você vai sair? Ô, mãe, outra vez? Vou sair, sim. Porque eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar parado, né? Viu, desse jeito que você trabalha, desse jeito que você faz, eu ainda vou acabar acreditando nessa tal de reencarnação que você tanto fala. Você não para. Viu, filho, deixa eu perguntar para você. Tenho 9 filhos, né? Você tem 9 irmãos. Somos 9. Interessante, né? O único paralítico é você. Mas sou eu. É o único que não para em casa. O único que não para em casa. Mas eu não posso ficar parado, eu tenho que trabalhar. É bem o espírito que precisa trabalhar, mãe. Então ele dizia, era difícil dela compreender, né? Mas ele agia dessa maneira. Chico Xavier, em determinado estágio da vida dele, bom, há muitos anos, né? Logo no começo ele ficou cego praticamente de um. Depois, passado um pouco tempo, glaucoma no outro. Angina, reumatismo e tantas outras enfermidades, né? E ele não parava, trabalhava. 75 anos dentro da mediunidade com Jesus, sem esmorecer. E segundo ele mesmo, né? Diante da eternidade, 7 minutos e 5 e 50, né? Segundos, dizia ele, né?
desencarnou com 92 anos, dentro da mais absoluta pobreza, dentro da tranquilidade de consciência, fruto do trabalho. Então, prezados irmãos, nós temos uma casa, nós trabalhamos, temos o Evangelho e várias atividades doutrinárias de estudo, de assistência, temos crianças, né, que estão procurando evangelizar, que é a função principal, né, no centro espírita. Temos que formar, o quanto antes, a evangelização juvenil, do jovem, manter, né, a assistência, que graças a Deus, com toda essa pandemia, não se interrompeu, conseguimos manter a nossa sopa diária, a nossa distribuição semanal, sem interrupção, obedecendo às regras sanitárias. Agora, sábado, né, depois da manhã, vamos fazer a nossa distribuição anual de Natal para as famílias, brinquedos para as crianças, aquilo que está dentro do programa, né, que nós estamos entendendo hoje, e copiando tudo praticamente de Chico Xavier. Ele nos deixou essa lição. E tudo isso interessante, né, que nós fazemos uma expectativa e com uma certeza de que aquilo está dentro de nós. Então isso já é alguma coisa. Mas nós temos que ter mais, né? Então nós vamos distribuir aí cerca de 320 cestas. Chico Xavier distribuía 7.500. Nós temos que ter esse parâmetro, né? E agora, principalmente, com essa agitação da pandemia, né? Então nós temos que ter os cuidados, obedecer às regras sanitárias, mas não podemos esmorecer. Porque se os cristãos primitivos esmorecessem e se acovardassem, não sei se esse é o termo que vai, de Roma, será que nós teríamos o Evangelho hoje? Será? Eles não agrediam, não investiam eles estavam com o Evangelho. Estavam a favor do Cristo, que é o que nós precisamos entender. Então, toda essa pandemia política, vamos dizer assim, né? Toda essa agitação, que muitas vezes nos tira do rumo, isso é dos homens. Isso não. Nós temos que trabalhar para o Cristo, para essa verdade, para o seu Evangelho, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, prezados irmãos, né? Isso será obtido somente à custa do trabalho individual que forma o trabalho coletivo, e que nós vamos levar, então, avante essa atividade. Eu fico falando tanto, depois não sei nem como parar. Em todo caso, hoje é a nossa última atividade, né? Então, a próxima quinta-feira é a véspera de Natal, 24, né? Então, nós podemos sugerir, por exemplo, no dia 24, toda a família reunida, né? Então, temos a tradição da ceia, da reunião, né? Não sei se em determinada hora, às 9 horas, nós aqui, né? Às 9, cada um em sua casa, fazer uma prece, né? Uma prece a Jesus, agradecendo toda a oportunidade e desejando que nós possamos prosseguir no próximo ano, né? Porque o Natal, para a humanidade, é um marco sublime. Chico Xavier explicava, né? O nascimento de Jesus, as estrelas, os 3 reis magos, quem eram. Então nós precisamos saber tudo isso.
o nosso coração se pacificar e nos incentivar cada vez mais nesse trabalho. Então, prezados irmãos, nós retornaremos em janeiro, dia 14 de janeiro. Olha que beleza, que férias cumpridas, né? Não ficar um longe do outro, assim. Mas vamos lembrar um do outro, né? Em prece. Então temos Natal, temos o início do ano, 1º de janeiro. E mais um ano inteiro de oportunidades de trabalho no Evangelho, que o Espiritismo nos traz. Então isso que é trabalho, né? Então não temos interrupção, não temos férias. Interessante, né? Então nós damos essa parada normal em todos os núcleos, né? Mas quando chega lá para o dia 6, 7 de janeiro, já estamos impacientes, achando falta desse encontro, dessa reunião. É o alimento espiritual, né? O fruto do trabalho que nos proporciona tudo isso. Isso nós não podemos perder. E ter conosco que a família é o ponto, o alicerce, né, de toda a religião. Tem mais alguma coisa, Bento? Vou ler aqui. Não, vou ler aqui. Ah, tá. O senhor quer? Então, queridos irmãos, um abraço para todos. Feliz Natal, né? Um abraço bem apertado, né? Quero ver agora quem impede nós, né? Estão beijando um ou outro, né? Porque agora não pode, né? Na realidade, né? Agora nós estamos aqui, estou mandando um beijo para todo mundo, um abraço apertado. Sem coronavírus. Muita paz. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Boa noite, meus irmãos. Então, hoje, para encerrar a reunião, eu gostaria de ler para vocês 2 mensagens. A primeira mensagem, ela foi recebida lá no Lar Espírita, no Leque, na segunda-feira, e foi uma mensagem dada pela minha mãe. E eu gostaria de dividir com vocês. Então, eu vou começar lendo essa primeira mensagem. 365 dias de freio para a humanidade. Convocados a estar em seus lares, mais junto ao círculo familiar, observando os filhos, muitos pela primeira vez. Convocados à meditação, porque o diálogo muitas vezes se fez impossível. Convocados a estarmos em nós mesmos, conscientes, vigilantes e em oração. Nunca se ouviu tantas preces por todos, os distantes, os desconhecidos, os que eram ignorados. Pudemos assistir, e quero testemunhar que vi, preces subindo ao alto com a rapidez e a luminosidade dos fogos de artifício que conhecemos. Revisada a própria vida em seu mecanismo pedagógico, rogamos a Jesus, nosso mestre e nosso guia, outras 365 oportunidades de amar. Feliz Natal, meu carinho, Teresa. E também ler uma mensagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel, chamada Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Emmanuel agora comenta essa passagem de Lucas. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento,
nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus, para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível daquele inolvidável momento em diante a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel. Prezados irmãos, uma página dessa, né? E representada para nós, a respeito dessa passagem, o que significa Jesus para a humanidade. Né? Então vamos nos unir cada vez mais dentro desse entendimento e trabalhar em benefício do nosso próximo, que é o nosso dever. Prezados irmãos, muita paz, muita alegria. E sábado nós temos a nossa distribuição, que todos estão convidados a estarem conosco, participando dessa festa. Jesus nos abençoe. Prece, né? Convida Márcio, você faz a prece para nós. Queridos irmãos, quantas bênçãos, quanto agradecer. Então vamos pedir a Jesus que visite o lar de cada um de nós, que continue com as suas bênçãos, trazendo a harmonia, o respeito, o amor, a compreensão para com todos os nossos familiares. Querido Jesus, que a sua presença seja lembrada, vivenciada, sentida nesse Natal. Que consigamos, querido Jesus, compartilhar com os nossos familiares as bênçãos de conhecê-lo. Que consigamos, Jesus, aproveitar as bênçãos do seu Evangelho, das suas lições e colocá-las em prática. Que a harmonia, o respeito se estenda por onde passarmos. Que consigamos, querido Jesus, nos fazermos verdadeiros obreiros da sua seara. E pedimos, Jesus, a sua bênção, a sua mão amiga, que o Senhor nos ajude a conseguirmos enfrentar todos os nossos obstáculos, todas as provas, todas as lições. Nos ajuda com bom ânimo, com amor, com alegria, que consigamos levar esses sentimentos nobres por onde formos. Muita paz, alegria e Feliz Natal a todos.
Obrigado. Boa noite. Meus irmãos, antes da leitura da mensagem da noite, só queria lembrar a todos vocês que o ano que vem, dia 14 de janeiro, que é a próxima quinta-feira que a gente vai retomar as atividades, nós vamos continuar ainda com esse mesmo link, nesse mesmo formato, né? Conforme as coisas forem melhorando e a gente puder ir retomando a atividade, a gente vai avisando vocês. Então, dia 14 de janeiro, a gente se encontra aqui de novo, por enquanto, nesse modelo remoto, tá bom? Liane, pode ler a mensagem. Boa noite a todos. Dá para ouvir, Bia? Meus queridos irmãos da Terra, muita paz a todos. Na próxima semana, estarão celebrando na Terra o nascimento de Jesus. Exatamente isso, o nascimento do nosso Senhor Jesus. Que vossos corações se acalmem, se tranquilizem e se acalentem. E que Jesus possa nascer em vossos corações. Levem essa mensagem ao maior número de pessoas que puderem. Desejem que Jesus nasça nos corações, pois de fato, em muitos casos, será a primeira vez em que Jesus nascerá no coração das pessoas, tanto aquelas ainda encarnadas, quanto de outras já desencarnadas que acompanham nossos irmãos. Repito, levem essa mensagem ao maior número de pessoas. Eu desejo que Jesus nasça no seu coração. Muita paz a todos, um irmão em Cristo. Feliz Natal! Então, gente, boa noite, um Feliz Natal, até a próxima reunião, dia 14 de janeiro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Boa noite. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Boa noite. Feliz Natal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Liane, boa noite. Até mais. Até mais. Oi, Isaura. Tchau, Neuza. Tchau, Zidinha. Boa noite, pessoal. Obrigado, seu Antônio. Obrigado, Bia. Obrigada por oportunidade de estudo. Saura, seu Walter, obrigado. Obrigado.